pessoas, estou aqui trazendo um vídeo a vocês sobre escravidão. Muitas pessoas acham que a escravidão acabou, né? Que a princesa Isabel libertou tudinho os escravos, mas ela libertou principalmente as pessoas negras, né? Que na época sofriam muito. A princesa Isabel resolveu esse problema, mas a escravidão nunca acabou, porque as pessoas aceitam ser escravas. O que é escravidão? A escravidão de antigamente, muitas pessoas falam, a escravidão acabou. Por quê? Porque hoje em dia não se coloca mais uma gargantilha no pescoço ou uma corrente no tornozelo. Aí elas falam, a escravidão acabou. A escravidão de antigamente tinha suas vantagens e desvantagens. A, a desvantagem da escravidão passada era que você apanhava, levava chicotada, ficava sangrando suas costas, né? Mas se você fosse uma boa pessoa, uma pessoa certinha, não provocasse briga, fazesse tudo bem feito, você ia apanhar muito pouco. E o que que acontece? A escravidão passada tinha os benefícios, que era o quê? Você ganhava roupa, ganhava moradia, ganhava comida e em troca do seu trabalho. Hoje em dia ficou mais difícil. Hoje em dia é o quê? A escravidão. A escravidão ficou da seguinte forma: você trabalha, ganha 1.000 e poucos reais e você tem que se virar com moradia, com comida, com remédio, etc. Então, o que acontece? Ficou mais barato ter um escravo hoje em dia. Por isso que eu falo que vocês têm que ter consciência sobre a escravidão. Mas não, uma pessoa que ganha um salário mínimo, eu não considero um escravo. O escravo eu conheço, o escravo eu considero o médico que ganha 30 mil reais, o empresário que ganha 15. Mas pessoas, não se elevem. Eu vou explicar aqui a linha certa do que eu estou querendo dizer. Por que o médico que ganha 30 mil eu considero um escravo? Não por ser médico. E tem médico que não é escravo. Eu falei isso para causar uma repercussão. O médico é escravo, os médicos são escravos. Não, não generalizei. Mas tem 95% dos médicos, 95% são escravos. Empresário, muitos empresários são escravos. O que acontece? O que é a real escravidão? O que te deixa escravo? Por que um médico é escravo e um cara que ganha 1.400 reais não é escravo? Como que você é louco de falar isso? O que acontece? É o endividamento. Isso que é a escravidão moderna, é as dívidas. Por isso que hoje em dia é muito fácil você conseguir um crédito, você conseguir um financiamento, porque isso traz a escravidão. Seu tempo é o que te deixa escravo ou não. Chega na maioria dos médicos, chega num médico hoje na sua cidade aí e pergunta para ele, fala bem assim, hein? Se você puder viajar hoje, você consegue? Se você quiser viajar hoje, você consegue? Ele vai falar não. Aí você vai falar, por quê? Ele, porque eu tenho conta para pagar. O que acontece? O médico que ganha 30 mil reais, ele vai ter um carro bom, que ele pagou seus 500 mil reais financiado, financiou um carro de 200 está pagando 400, financiou uma casa também boa que está pagando 500 mil, ele vive bem. É um escravo que vive excelentemente bem. Mas virou escravo, o que acontece? Ele vai ficar a vida inteira assim, endividado, tendo que cobrir plantão acima de plantão para pagar as contas, vendendo o seu tempo. E isso, do mesmo jeito, tem muitos empresários, muitas pessoas que querem antecipar. Por isso que viram escravo, porque quer antecipar o que é para daqui um ano, quer antecipar para hoje. Muitos jovens, eu conheço muitos adolescentes aí, ó, mal saiu das fraldas, já virando escravo, justamente por causa disso. Não sabe discernir o que é escravidão do que não é. Eu conheço empresário que ganha faixa de 12 mil reais. Eu conheço empresário
que ganha 10 mil, mas vamos fazer uma conta mais certa aqui. Do meu lado direito é um empresário que ganha 12 mil reais, financiou casa e carro. O carro ele pagou 200 mil, a casa ele pagou 300 mil. Ao todo, 500 mil reais. E esse cara aqui da minha esquerda, ele não comprou casa nem carro, ele fatura 10 mil reais por mês. Fatura 2 mil a menos que o da direita. O cara aqui não comprou. Ele ganha 10 mil reais por mês de lucro e o outro 12 mil de lucro. E o que acontece? O que ganha 10 mil, ele falou, não, vou comprar um carro para mim. E ele quer o mesmo carro do cara que ganha 12. Então, ele fica o quê? 10 meses guardando os 10 mil. Ele ficou 10 meses, em 10 meses ele comprou o carro. Coisa que esse daqui, da minha direita, vai levar 20 meses para pagar o carro. Ou seja, vai pagar 2 carros e o daqui vai pagar só um na metade do tempo. E a casa é a mesma coisa. O da direita vai levar 40 meses para pagar uma casa e o da esquerda vai levar 20. Então, em 30 meses, esse daqui comprou a casa e o carro, a mesma casa e o mesmo carro do da direita. Mas só que o que aconteceu? O da direita vai pagar tudo em dobro. Então, a escravidão é isso. A escravidão chega um momento que você se endivida tanto que não tem mais como você sair dessa. A única coisa que resta é você aceitar a vida que você escolheu e viver. Por que eu falo que uma pessoa que ganha um salário mínimo não pode não ser escrava? Não é fácil. Eu vou falar, já estou logo avisando, ganhar um salário mínimo não é fácil. É horrível ganhar um salário mínimo. Para mim é o auge da tortura ganhar. Mas tem pessoas que conseguem viver com R$ 1.000 e guardar 400 todo mês ele guarda. E ao mesmo tempo que ele quiser sair do emprego, ele vai sair. Ele vai sair de boa, porque ele não tem o processo de escravidão corroendo os neurônios dele. Ele não tem. Ele não tem dívida que ele vai ter que pagar durante 35 anos. Ele não tem. Então ele pode sair de lá a hora que ele quiser. Se ele falar, hoje eu vou sair daqui, que eu estou ganhando R$ 1.400 e vou abrir uma empresa, ele vai, mete a cara e vai. Agora, como que um médico que tem que pagar todo mês o salário dele, que é 30 mil reais por mês, ele vai sair para correr o risco de abrir uma empresa e correr o risco de faturar menos do que ele ganha, se endividar e já era? Não vai, porque ele já virou escravo, não adianta, ele não tem mais para onde correr, ele vai necessitar ficar nesse emprego até quitar tudinho as contas dele, ou seja, o resto da vida. É o resto da vida que ele vai ficar com isso. A única maneira de se livrar disso é abrindo uma empresa, como que eu já falei, mas a maioria teria medo de abrir uma empresa porque fala, mas se eu não conseguir pagar minhas contas, eu necessito do salário, o salário está seguro aqui, eu consigo pagar as contas. Mas talvez a empresa conseguiria livrar ele da escravidão. Outra maneira, um processo. Às vezes você ganha um processo milionário aí e consegue quitar as contas. Outro, herança. As únicas maneiras que tem de se livrar da escravidão depois que você entrou dessa maneira, pulou de cabeça na escravidão, a única maneira são essas. Não existe outras. Não vou falar que é bonito, que eu apoio. Eu tô dando conselho aqui para vocês, principalmente para a molecada aí que está crescendo, que vê uma XRE, uma motona nova sendo lançada aí, uma Saara, não sei, e falar, eu vou comprar essa moto financiada, tudo em 80 vezes dá certo. Não dá certo. Você vai se arrepender. O ser humano ele tem um pensamento muito egoísta, né? Como que eu posso explicar esse pensamento egoísta? Ele quer muito uma coisa e ele vai dar um jeito de pegar aquilo, mas só que quando pega assim, já não é a mesma coisa de antes de ter. Eu sei por experiência própria. Eu já quis coisas assim do fundo do meu coração. Eu falo, quando eu tiver isso eu vou ser muito feliz. Não dá 3 dias depois que eu tive a coisa, virou a coisa mais normal do mundo. Então a maioria age por emoção, falando,
Aí eu vou ter essa moto porque vai ser muito melhor minha vida. 3 dias depois vai ser a coisa mais normal do mundo. E se você parcelou em 80 vezes, você vai se arrepender, porque você vai virar escravo por 80 meses. Então é isso que eu falo, vocês têm que ter consciência do que vocês querem. Sejam inteligentes, não sejam escravos. Esperem, tudo tem seu tempo. Nenhuma folha cai sem o tempo certo. Não existe folha verde cair por natureza própria. Ela cai quando ela seca, quando ela fica amarela para cair mesmo. Uma folha saudável não cai. Não existe uma lagarta voar sem asa. Ela tem que passar pelo casulo, pelo processo todinho para ela voar.